Você tem certeza que quer desistir dela ou só está cansado de lutar sozinho? Porque às vezes o problema não é o fim do amor, é o fim da paciência, é a exaustão emocional de tentar ser ouvido sem gritar, de tentar explicar e ser mal interpretado, de cuidar e ser confundido com alguém fraco. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Desistir de alguém pode parecer uma libertação, mas também pode ser a decisão mais impulsiva da sua vida. E sabe por quê? Porque a dor grita, mas a paz sussurra, e muita gente desiste no meio do barulho, quando o silêncio da consciência ainda não teve tempo de responder. Você já viu alguém jogando fora algo valioso só porque não sabia como consertar? É isso que muita gente faz com o amor. E o pior, depois que jogam fora, percebem que aquilo era único. Só que já foi. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Nunca tome decisões definitivas no calor de uma emoção passageira. Você pode estar com raiva hoje, com orgulho ferido, com o ego machucado, mas isso passa. E quando passar, o que fica? O que você vai enxergar quando a poeira da discussão baixar? Muita gente confunde amor difícil com amor errado. Mas às vezes, o que vocês têm não é tóxico, é imaturo, é mal comunicado, é mal resolvido. E aí entra o ponto crucial. Será que você está desistindo de uma pessoa? Ou está fugindo de um desafio emocional que você nunca aprendeu a enfrentar? A maioria das pessoas foge do desconforto emocional, foge de conversas difíceis, de escutar verdades, de assumir erros. Mas adivinha? Quem ama de verdade não foge. Quem ama de verdade cresce. Você já se perguntou se ela ainda é a mesma de quando vocês começaram? Ou se você ainda é o mesmo? O tempo muda tudo, inclusive a forma como vocês lidam com o amor. E, às vezes, a chave não está em desistir, mas em reaprender a amar, reaprender a ouvir, reaprender a respeitar os limites do outro, reaprender a admirar o que se perdeu no meio da rotina. Porque o que sustenta um relacionamento não é só amor, é admiração, é paciência, é presença. Mas atenção, isso não é um convite para aceitar o inaceitável. Se há abuso, manipulação, desrespeito, você não deve insistir, deve se proteger. Mas se o que há é só ruído, ego ferido, expectativas mal alinhadas, você talvez esteja jogando fora algo que ainda pode florescer. E o mais curioso, muitas vezes, quem mais grita por liberdade é quem mais está preso à dor. Então, antes de desistir dela, se pergunta: você está escolhendo isso com clareza ou está só reagindo à sua própria frustração? Talvez tudo que você precisa agora é de um passo para trás, um silêncio interno e uma escuta verdadeira. Porque às vezes o que parece o fim é só um pedido silencioso de recomeço. Tem uma pergunta que muda tudo. Você ama ela como ela é ou como você queria que ela fosse? Porque muita gente não se apaixona pela pessoa, se apaixona pelo projeto, pela versão idealizada, pelo ela poderia ser assim se quisesse. Mas o amor verdadeiro não exige edição, não tenta corrigir a alma do outro, ama inclusive as imperfeições, porque reconhece que elas fazem parte da beleza. O estoicismo fala sobre aceitar a natureza das coisas como elas são, e isso se aplica aos relacionamentos também. Você não pode exigir de alguém uma versão que só existe na sua cabeça, e depois se frustrar porque ela não consegue alcançar sua fantasia. Às vezes a decepção vem porque você criou um roteiro inteiro na sua mente e esqueceu que a outra pessoa não leu esse script. Você esperava que ela te mandasse mensagem primeiro, que adivinhasse o que você sentia, que percebesse suas mágoas no silêncio. Mas o amor não sobrevive de expectativas silenciosas. Ele precisa de comunicação brutalmente honesta. E aqui vai um erro fatal que quase ninguém percebe. Achar que desistir da pessoa vai te trazer paz.
quando na verdade você só vai carregar o mesmo padrão para o próximo relacionamento. Porque se você não resolve a raiz, se você não muda a forma como você lida com frustração, silêncio, carência, você vai repetir tudo de novo com outro nome, outro rosto, outra história. Quer saber se você está prestes a cometer um erro? Faça esse teste simples. Se imagine daqui a 6 meses, deitado na cama, lembrando dessa pessoa. Você vai sentir alívio ou arrependimento. Se for alívio, siga em frente. Mas se a dúvida gritar mais alto que a certeza, talvez ainda não seja a hora de fechar esse ciclo. O sábio Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Será que o problema é mesmo ela? Ou é a sua lente embaçada pela frustração, pelo orgulho, pelo medo de se sentir vulnerável? A vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Coragem de dizer: eu ainda te amo, mesmo quando está difícil. Eu ainda quero tentar, mesmo quando parece impossível. Se a sua primeira reação é se afastar toda vez que algo dói, você está vivendo à base de impulsos, não de sabedoria. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Às vezes, o maior crescimento que você pode ter é aprender a ficar, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Não para se anular, não para se humilhar, mas para amadurecer. O amor verdadeiro não é só o que faz o coração acelerar, é o que te faz crescer. Então, se hoje você está a um passo de desistir, respira, pensa, sente, mas não decide nada no meio da tempestade. O silêncio também é uma forma de resposta, e às vezes é no silêncio que a verdade aparece com mais clareza. Você já reparou como algumas pessoas desistem? Não porque acabou o amor, mas porque ninguém ensinou elas a amar com maturidade. Isso acontece o tempo todo. Pessoas incríveis que se amam de verdade, se afastando por não saberem lidar com os próprios traumas. É como tentar construir um castelo em cima de um terreno instável. Você pode ter os melhores tijolos, os melhores sonhos, mas se a base estiver rachada, tudo desmorona. E sabe qual é a rachadura mais comum nos relacionamentos? O medo de parecer fraco. O medo de dizer: eu preciso de você. O medo de mostrar: isso me machucou. A maioria prefere se calar do que se abrir. Finge que não sente para não se decepcionar. Finge que não se importa para não parecer carente. Mas por dentro está gritando por atenção. O estoicismo não diz que você deve sufocar seus sentimentos. Pelo contrário, ele ensina que você deve entendê-los, colocar cada emoção sob a luz da razão e não deixar que elas controlem suas decisões. Então, antes de jogar tudo fora, tenta enxergar o que você ainda não viu. Porque existem sinais sutis que mostram que ainda há vida no relacionamento. Mesmo quando tudo parece frio, ela ainda te olha diferente. Ela ainda se importa com coisas bobas que você diz. Ela ainda pergunta se você chegou bem. Mas você está tão preso na sua dor que não consegue mais perceber o carinho escondido nos detalhes. O amor, às vezes, muda de linguagem. Ele para de gritar e começa a sussurrar. Mas se você não estiver atento, vai achar que ele sumiu. E aqui vai um paradoxo que quase ninguém percebe. Muita gente desiste do relacionamento, justamente quando ele estava começando a amadurecer. É como podar uma árvore, um segundo antes dela dar fruto. E o mais perigoso de tudo, confundir rotina com desinteresse. Porque o amor verdadeiro não vive em picos de adrenalina. Ele mora no comum, no dia a dia, no jeito que ela sorri quando você chega cansado, no silêncio confortável de quem não precisa falar nada para estar presente. Você está buscando emoção ou conexão. A primeira te vicia, a segunda te sustenta. E a pergunta que você deveria se fazer agora é: se ela desaparecesse da minha vida hoje, eu sentiria falta ou alívio? A resposta sincera a isso pode mudar tudo. Então não decida nada no impulso.
Não jogue fora o que foi construído com tempo, falhas, aprendizado. O amor verdadeiro não é o que nunca falha, é o que se reconstrói, todas as vezes que for preciso. Tem uma coisa que ninguém te conta, sobre os grandes amores. Eles não acontecem quando tudo vai bem, eles se revelam no caos. Porque é fácil amar quando o sorriso vem fácil, quando a conversa flui, quando tudo parece cena de filme. Mas o amor real, aquele que muda sua alma, é forjado nos dias difíceis. É quando ela está distante. E mesmo assim você escolhe ficar. É quando o orgulho quer gritar. E mesmo assim você escolhe escutar. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla como responde. E essa é a chave que muda tudo. Você quer saber se é amor ou só apego? Veja como você age quando se sente ignorado. Você se fecha? Você ataca? Você some para provocar reação? Ou você tenta entender o que está acontecendo de verdade? Porque a forma como você age no desconforto diz mais sobre você do que sobre ela. E tem um erro que quase todo mundo comete: acreditar que ela vai estar ali para sempre. Não vai. Todo mundo cansa de se sentir sozinho ao lado de alguém. Todo mundo uma hora para de insistir quando só recebe silêncio de volta. Todo mundo, até quem ama muito, desiste um dia. Então, antes de cruzar os braços e esperar que ela lute sozinha, pensa nisso. Ela está tentando ou só cansou de falar sozinha? Muita gente só percebe o valor da presença quando já é tarde demais. E aí corre atrás de um amor que não quer mais ser procurado. Você quer mesmo desistir dela ou quer que ela lute mais por você? Se for a segunda opção, então você não quer terminar. Você quer controle. Mas o amor não é controle, é entrega, é vulnerabilidade, é sair da zona de conforto para construir algo que realmente valha a pena. E aqui vai uma chave escondida que pouca gente percebe. Às vezes, o problema não é o amor, é a expectativa irreal que você criou sobre o que é amar. Você esperava que ela te completasse, mas ela não nasceu para preencher seus vazios. Ela nasceu para caminhar do seu lado e não para carregar seus traumas. O amor saudável não é fusão, é parceria. E se você ainda não entendeu isso, você vai acabar fugindo de todo relacionamento que não te salva. Mas ninguém veio para te salvar. Essa missão é sua. E sabe o que acontece quando você para de exigir perfeição e começa a oferecer compreensão? O relacionamento floresce, porque ela não precisa que você seja perfeito, só que você seja presente. Você já ouviu falar da raiz invisível que destrói relacionamentos? Ela não é o ciúme, nem a rotina, nem a distância. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. É a falta de presença. Você está ali, mas não está. Responde, mas não escuta. Abraça, mas não sente. Beija, mas está com a cabeça em outro lugar. E aos poucos, sem perceber, ela... E para de compartilhar, para de contar o dia, para de te chamar com brilho no olhar. Você não fez nada de errado, certo? Mas também não fez nada de verdade. E isso é o que dói mais. O amor morre, não quando há brigas, mas quando tudo vira indiferença. E o mais louco, muita gente só percebe isso quando a presença vira ausência, quando o bom dia some, quando a mensagem não chega, quando ela não te espera mais para conversar. O estoicismo ensina que a vida é feita de momentos que nunca voltam. E se você não estiver inteiro em cada momento, você perde o que há de mais valioso. Relacionamento não se alimenta de promessas, se alimenta de atitudes pequenas, feitas todos os dias. É o toque no ombro enquanto ela cozinha. É o eu te amo dito sem motivo. É o abraço no fim de um dia difícil. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você não cuida, alguém vai. Porque carinho negligenciado é convite para ausência. E ausência constante vira espaço para outros afetos entrarem. Não se trata de medo, se trata de responsabilidade emocional.
Você escolheu estar com ela? Então esteja inteiro, presente, interessado, porque a atenção é a nova forma de amor. Quem não sabe dar atenção, não sabe amar. E talvez você pense, mas ela também falha comigo. Sim, todos falham, mas o estoicismo diz, não reaja com base na falha do outro. Reaja com base nos seus princípios. Você quer ser alguém melhor? Então ame melhor, mesmo quando o outro não merece. Porque é fácil amar quem acerta, difícil é amar quem está tentando, mas ainda erra. Esse é o teste real. E se você passar por isso com consciência, você vai descobrir que a intimidade verdadeira não está nos beijos, está na coragem de ficar, quando seria mais fácil ir embora. Você já parou para pensar que talvez ela esteja ferida por algo que você nem percebeu? Nem toda dor grita. Às vezes, ela se esconde em silêncios longos, em respostas curtas, em olhares que evitam os seus. E aí você pensa que ela esfriou, que não se importa mais, que perdeu o interesse. Mas o que ela perdeu foi a segurança de se abrir com você, porque teve um dia que ela quis falar e você não escutou. Teve um momento em que ela chorou calada e você nem notou. E aí ela se fechou, não por maldade, mas por instinto, por sobrevivência emocional. O estoicismo ensina que devemos olhar além da superfície, não julgar pela primeira impressão, não reagir com pressa, mas investigar com paciência e presença. Se ela mudou com você, não pergunte apenas o que você tem, pergunte: o que eu posso fazer para te ajudar a se sentir segura de novo? Tem feridas que só cicatrizam com constância, com cuidado, com demonstrações pequenas e repetidas de amor real. Mas aqui está o erro fatal que muitos cometem sem perceber. Tratar a dor dela como drama. Nada mata mais o amor do que invalidar o sentimento de quem você ama. E se você acha que ser frio é sinal de força, então entendeu tudo errado. Força de verdade é segurar na mão dela mesmo quando você não entende a dor. É dizer, eu tô aqui mesmo quando ela não consegue explicar o que sente. O amor não é feito só de momentos bons, é feito da decisão de ficar quando ela está em pedaços. E sabe o que os antigos estoicos diriam sobre isso? Seja uma rocha firme no meio da tempestade, porque a função do amor não é evitar as tempestades, é ser o abrigo quando elas chegam. Então, antes de desistir dela, se pergunte, você tentou ser esse abrigo ou só reclamou da chuva? Porque ela não precisa de alguém perfeito, ela só precisa de alguém que permaneça, mesmo quando o céu escurece. Sabe o que quase ninguém tem coragem de admitir? Que o problema pode ser você, não ela, não o relacionamento, mas o jeito que você aprendeu a amar. Porque se você cresceu achando que amor é jogo de poder, então toda vez que ela se aproximar, você vai se afastar. Se ela demonstrar afeto, você vai achar que está perdendo o controle. Se ela cobrar algo justo, você vai dizer que está sendo intensa. Mas talvez ela só esteja tentando salvar o que você está deixando morrer. A raiz invisível de muitos términos não é falta de amor, é excesso de ego. E aqui vai o paradoxo que poucos percebem sobre isso. Quanto mais você tenta vencer numa discussão, mais você perde no relacionamento. Porque o foco muda de nós para eu. E quando um dos dois joga sozinho, o amor não sobrevive. O estoicismo ensina, dominar a si mesmo é o maior poder. E nesse contexto, autocontrole é saber quando deixar o orgulho calar, para o que o amor possa falar. Você quer manter o relacionamento ou vencer o argumento? Porque são caminhos diferentes. Ela não quer que você concorde com tudo, mas quer que você escute de verdade. Ela não quer que você mude quem é, mas que tenha consciência de como suas ações impactam o que vocês estão construindo. E sabe qual a chave escondida aqui? Reconhecer que machucar sem querer ainda é machucar. E se você não reconhece, não se desculpa. Se não se desculpa, não muda.
E se não muda, perde. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que se não houve intenção, então está tudo certo. Mas o coração dela não funciona com lógica. Funciona com sensação. E se ela sentiu dor, mesmo que você não tenha percebido, essa dor é real e precisa ser acolhida, não explicada. Então, antes de se afastar dizendo, ela é exagerada, olhe no espelho e se pergunte, será que eu realmente fui cuidadoso ou só fui cômodo? Porque amar alguém é ter coragem de se rever, é sair do automático, é escolher todos os dias ser melhor para quem está ao seu lado. Quer saber se ela ainda te ama? Não pergunte com palavras, observe com presença. Amor, quando ferido, não desaparece de uma vez. Ele vai sumindo nos detalhes, nos pequenos gestos, naqueles sinais que quase ninguém vê, mas que dizem tudo. Ela ainda faz o café, mas não olha nos seus olhos. Ainda responde suas mensagens, mas sem ponto final nem emoji. Ainda te escuta, mas não sorri mais como antes. E aí você pensa, ela mudou. Mas a verdade é que ela cansou de insistir sozinha. E o que você chama de mudança pode ser só proteção. O estoicismo ensina que tudo tem dois lados, o que é dito e o que é sentido. E na maioria das vezes, o que não é dito é o que mais importa. Tem mulher que não reclama mais, não porque está feliz, mas porque desistiu de tentar fazer você entender. E esse é o ponto crítico, porque o silêncio é o último estágio antes da ausência. Você precisa parar de olhar apenas o que ela diz e começar a perceber o que ela demonstra com o corpo, com o olhar, com os silêncios longos que antes não existiam. Sabe qual é o sinal mais perigoso de todos? Quando ela para de te cobrar, porque enquanto ela cobra, ela ainda acredita. Mas quando ela desiste de brigar por vocês, ela já começou a seguir em frente por dentro e você nem viu. A maioria das pessoas só corre atrás quando já perdeu. Mas aí é tarde demais, porque o amor, uma vez abandonado, não volta no mesmo formato. O estoicismo ensina, preveja o que pode ser perdido e valorize antes que se vá. Então pare de perguntar se ela ainda te ama. Comece a agir como alguém que merece esse amor. Faça o que precisa ser feito, mesmo que seja desconfortável. Mesmo que você não entenda tudo agora. Porque quando você se dedica de verdade, ela sente, mesmo sem palavras. E aí, talvez, ela volte a sorrir com os olhos, volte a te esperar na porta, volte a te amar com coragem. Mas só se você tiver coragem de perceber o que ela nunca te disse em voz alta. Você quer saber por que muitos relacionamentos acabam, mesmo quando ainda existe amor? Porque alguém confundiu rotina com desinteresse, conforto com descaso, presença com obrigação, e esse é um dos maiores venenos invisíveis de um relacionamento. Você começa apaixonado, atento, presente, mas com o tempo se acostuma. E o que era carinho vira hábito, o que era cuidado vira mecânico, e o que era admiração vira paisagem. O estoicismo nos ensina, nada é garantido, tudo pode ser perdido. Mas as pessoas esquecem disso. Acham que o amor vai continuar lá, disponível, fiel, mesmo que você o alimente com migalhas. Mas amor que não é cultivado apodrece por dentro. Você deixa de reparar no perfume. Para de elogiar o esforço. Não vê mais beleza nas pequenas coisas que antes te faziam sorrir. E aí, sem perceber, começa a tratar o extraordinário como comum. Começa a agir como se ela estivesse sempre ali, mesmo quando ela já está emocionalmente longe. Esse é o erro clássico. Você pensa que porque ela não reclamou, está tudo bem, mas sabe o que ela está pensando? Ele nem percebeu que eu parei de tentar. E aí você vai embora para trabalhar sem dar beijo. Fica no celular enquanto ela fala, adia conversas, deixa para depois. Mas o amor tem prazo de validade, quando é deixado no piloto automático. O estoicismo diz, viva como se cada dia fosse o último. Isso vale para o amor também.
Trate cada momento com ela como se fosse o primeiro ou como se fosse o último, porque em algum momento vai ser. E quando for, você vai olhar para trás e perceber que perdeu por preguiça emocional. Que a mulher que você tanto desejou um dia foi embora não por falta de amor, mas por falta de presença. Então, antes de dizer ela mudou, se pergunte, será que fui eu que parei de enxergar? Porque talvez ela ainda estivesse lá, só que você não estava mais olhando. Tem uma coisa que você precisa encarar, mesmo que doa. Nem todo amor é para durar, e nem toda pessoa que você ama vai ficar. Essa é uma das verdades mais duras, mas também uma das mais libertadoras. O estoicismo ensina que o sofrimento não vem dos fatos, mas da forma como você os interpreta. Ou seja, não é a partida dela que te destrói, é a sua resistência em aceitar que ela se foi. Você insiste, pede mais uma chance, implora, promete mudar, mas será que é por amor ou por medo de ficar sozinho? Às vezes, o apego que você chama de amor é só dependência emocional travestida de romantismo. Você não quer ela. De volta, você quer fugir do vazio que ela deixou. E aqui vai a verdade crua. Esse vazio não vai ser preenchido por ela, vai ser preenchido por você. Quando você parar de correr atrás do que já se quebrou demais e começar a olhar para si com honestidade. O amor verdadeiro não implora, não força, não mendiga espaço onde já não há reciprocidade. O estoicismo é claro sobre isso. Se algo ou alguém vai embora, deixe ir. O que não depende de você, não pertence a você. Mas a maioria das pessoas erra aqui. Elas tentam controlar o incontrolável, segurar o que já escapou. E acabam se arrastando por migalhas de afeto em vez de reconstruir sua própria dignidade. Se ela quis partir, respeite. Se ela mudou, aceite. Se não existe mais espaço para você, não force. Você pode ter errado? Sim. Pode ter demorado demais para mudar? Talvez. Mas agora o jogo é outro. E o que vai definir sua grandeza é como você escolhe seguir em frente. Você pode usar essa dor como âncora ou como impulso. Você escolhe se esse é o fim ou o recomeço, porque a dor vai passar. Mas quem você se torna depois dela é o que realmente importa. O que a maioria das pessoas não entende sobre o amor é que ele não é uma emoção, é uma escolha. Você pode sentir desejo, saudade, apego, carinho, mas isso não é suficiente para sustentar um relacionamento. Amor de verdade é feito nos dias comuns, nas rotinas entediantes, nas diferenças de opinião, na forma como você escolhe tratar alguém quando está irritado. Você ama mesmo quando é mais fácil se afastar, quando o orgulho quer gritar e você decide ouvir. Só que ninguém fala disso. As redes sociais te ensinaram que amor é flores, surpresas, viagens, filmes de romance. Mas a realidade é que amor também é silêncio, é esforço, é paciência. E a maioria não tem estômago para isso. O estoicismo nos ensina que a felicidade está na virtude e que o amor verdadeiro é uma prática constante de autocontrole, empatia e comprometimento. Mas o que você vê por aí é o contrário. É gente desistindo no primeiro conflito. É gente trocando de parceiro como quem troca de roupa. É gente que quer o sentimento, mas não quer o trabalho que vem com ele. E aí, quando encontram alguém que vale a pena, destroem tudo com atitudes imaturas, ou por medo, ou porque não sabem lidar com a própria bagunça interna. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consciente. Precisa entender que o amor é uma construção e que ninguém vai ficar para sempre com alguém que não evolui, que não sabe conversar, que só se importa consigo mesmo. Então, antes de reclamar que ela está diferente, olhe para como você tem agido. Você tem sido um homem que ela admira ou apenas alguém que exige amor, mas não oferece segurança emocional? Você quer que ela te escolha? Então, seja alguém que ela tenha orgulho de amar.
Porque o amor, mesmo quando existe, não resiste sozinho. Ele precisa de maturidade, de atitude, de presença real. E se você ainda está aí esperando que tudo se resolva sem esforço, então talvez você nunca amou de verdade. Você quer saber quando ela já começou a ir embora, mesmo sem ter feito as malas? Presta atenção nos detalhes. Ela não reclama mais como antes, e você pensa que é um bom sinal, mas às vezes o silêncio dela é o som da desistência. Ela não pede mais carinho, não insiste por atenção, não cobra presença. Ela só se afasta devagar, em silêncio, com o coração pesado e a alma cansada. A verdade é que a mulher que ainda te ama luta, chora, discute, mas a mulher que desistiu fica calma demais. Ela sorri educadamente, mas não com o mesmo brilho. Ela te escuta, mas não se conecta mais com o que você diz. Ela está ali fisicamente, mas emocionalmente já começou a te enterrar. E você só percebe quando é tarde demais. O estoicismo, ele é construído aos poucos, com cada palavra ignorada, cada carinho esquecido, cada noite em que você preferiu o celular à conversa. Ela vai embora, enquanto você ainda acha que está tudo bem. E quando você acordar, vai perceber que perdeu uma mulher incrível não porque ela era fria, mas porque você não soube aquecer a alma dela. O maior erro é achar que o amor morre com um grito. Não. O amor morre no silêncio, na ausência, no descaso. E quando ele morre, não adianta mais correr atrás, porque o que foi partido pelo descuido não se reconstrói com desespero. Sabe por que você ainda não conseguiu esquecê-la? Porque você está preso, não a ela, mas à versão dela que existia na sua cabeça. Você não sente saudade da mulher que ela é hoje. Você sente saudade da imagem que criou dela, de como você achava que seria, do que vocês poderiam ter vivido, da ideia de um futuro que nunca chegou. Essa é a armadilha mais cruel. A mente agarra uma ilusão e transforma isso em saudade. Mas o estoicismo ensina: o que causa dor não é o que acontece, mas sim nossas expectativas irreais sobre o que deveria acontecer. Você esperava que ela mudasse, que voltasse atrás, que percebesse seu valor. E por isso continua se prendendo, não ao amor, mas ao e se eu tivesse feito diferente? E se ela me desse mais uma chance? E se ela ainda me ama, mas está com medo? Essa cadeia invisível é feita de suposições. Enquanto você se alimentar delas, vai continuar preso a alguém que já foi embora. Você não precisa de mais uma chance com ela. Você precisa de uma chance com você mesmo, de se reconstruir, de se enxergar fora dessa narrativa. Pare de romantizar quem não soube te valorizar. Pare de culpar o destino por algo que claramente perdeu o rumo. Pare de repetir o ciclo da autossabotagem. Porque enquanto você insiste em algo que já acabou, a vida passa, o tempo passa, e você também está indo embora, de você mesmo. Romper com esse padrão exige coragem. Mas a verdadeira liberdade não começa quando você esquece ela. Começa quando você para de alimentar a ilusão de que ela era tudo o que você precisava. Existe uma mudança de mentalidade tão poderosa que pode resolver 90% da sua dor agora. Mas ela exige uma coisa que muitos evitam: assumir que talvez o problema não seja ela, mas sim o que você esperava dela. Você criou expectativas, esperou maturidade de quem ainda vive imaturamente, esperou amor de quem não sabe se amar. E quando tudo desabou, você se culpou, ou pior, se fez de vítima. Mas aqui está a verdade brutal. Ela não te deve o final feliz que você sonhou. E você também não precisa continuar implorando por uma presença que já virou ausência. A chave para virar esse jogo é mudar a pergunta que você faz.
Ao invés de por que ela foi embora, comece a perguntar: por que eu continuo aqui se já sei que não sou valorizado? Essa mudança de perspectiva é tudo. O estoicismo ensina que a liberdade começa quando você deixa de tentar controlar os outros e começa a dominar a si mesmo. Você não tem controle sobre os sentimentos dela, sobre as decisões dela, sobre os erros dela, mas você tem controle sobre suas escolhas, seu foco, seu tempo. E se você ainda está investindo tudo isso em alguém que claramente não quer mais caminhar ao seu lado, então talvez a ferida já não seja mais amor. É apego, é ego ferido, é orgulho disfarçado de esperança. Seja honesto consigo mesmo. Você quer ela de volta ou quer apenas curar a ferida que ela deixou? Se for amor, liberte. Se for dor, trate. Se for ego, supere. Você está a uma decisão de distância de começar sua cura. E essa decisão não depende dela, depende só de você. No final das contas, não se trata dela, se trata de você. De como você permitiu que uma ausência ocupasse tanto espaço dentro de você. De como entregou sua paz a alguém que nem soube o que fazer com seu coração. Mas agora é a sua vez de voltar para si. De deixar de mendigar migalhas emocionais e começar a construir um novo caminho, mais leve, mais consciente, mais seu. Sabe o que os grandes estoicos diriam sobre tudo isso? Não chore por ter perdido alguém. Agradeça por ter descoberto que você pode se reencontrar. Você não precisa de alguém para te completar. Você precisa de coragem para se reconstruir. Pare de esperar por uma volta e comece a escrever a sua própria ida. Porque quando você se levanta, quando você se cura, quando você cresce, o mundo responde, e a dor que parecia insuportável vira força, vira lição, vira liberdade. Se esse vídeo falou com você, se algo dentro do seu peito se reconheceu aqui, eu quero te pedir uma coisa simples. Comente aqui embaixo a frase: eu escolho me libertar. Só isso. Esse comentário é mais que palavras. É um compromisso com você mesmo, uma escolha. Um primeiro passo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Pode ser que essa mensagem salve mais do que você imagina. Curte, comenta, segue. Mas acima de tudo, seja fiel a quem você está se tornando. Porque a dor pode ter te quebrado, mas é a sua decisão que vai te reconstruir.